Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Muito boa noite a você que nos acompanha, seja bem-vindo, bem-vinda, família diocesana toda ao vivo aqui com a gente. Um abraço a todos vocês que já nos acompanham, 8 horas em ponto, aqui na segunda e última parte da nossa formação diocesana da campanha da fraternidade. Então, estamos aqui, né, Gladys, o Ivan, a Marisa e eu, né, Claudio Henrique, que nós estamos aqui com você, participando, interagindo. Então, já mande seu boa noite. Vamos ver se a sua paróquia, a sua comunidade está aí participando conosco. Manda um alôzinho para nós aí e qualquer coisinha também, vamos conversando aqui, né, na transmissão. A Tami Simão, lá de Guararapes, da Imaculada Conceição. Um abraço para a Tami, tá assistindo a gente pela segunda vez. Tiveram paciência da segunda vez, né, Ivan? Maravilha. A Marlica Nova, muito boa noite, um abraço para você. Gabriel Vigeta, nosso seminarista, nos prestigiando também, um abraço, amigo, boa noite. Nossos amigos da Paróquia São Francisco de Assis de Rubiácea, aquele abraço, mais uma vez marcando presença aqui entre irmãos. A Maria Simão, mãe da Tamires, muito boa noite, também um abraço para você. E também aqui a Marisa Longini, né, tá no staff ali também, cumprimentando todos. A Marnia, lá da São Sebastião, de Araçatuba, Padre Rodinei, toda a turma lá ligadinha, a Beth Belinello, desculpe, né, lá da Paróquia São Pedro Apóstolo, dos Orionitas de Guararapes. Alô, Padre Paiva, todo o pessoal aí que está com a gente, Padre Marcelo, a Sônia, né, a Sônia, inclusive, um abraço, Sônia Tanner, né, muito boa noite. A Sônia participa sempre com a gente nos comentários no Facebook, muito participativa. Pessoal lá de Birigui, alô, Birigui, hoje tem Birigui aqui com a gente, que bênção. Olha só, pessoal lá do Santuário, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, São Benedito, lá de Birigui. O Arlindo de Valparaíso, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Alô, Padre Arlindo, Padre José Arnaldo, obrigado, um abraço, Arlindo. O Ederson Ribeiro Costa, um abraço para você também. A Paróquia São Sebastião de Andradina, também aqui com a gente. E a Lúcia Menin, também participando conosco. Gente, uma dica importante aqui para você. Você quer acompanhar com mais qualidade a sua transmissão, especialmente para ver os slides dos nossos assessores, você pode fazer da seguinte forma. Você vai deitar, então, o seu celular. Olha só aqui. Aí.
né? Você vai deitar aqui, um Cláudio já é muito, imagina 2, né? Então, você vai deitar desse jeito que está aqui a minha tela, do smartphone, e você vai conseguir ter uma maior apreciação do conteúdo. Ah, mas eu queria os slides, como é que eu faço? Não, eu quero... Você vai ter também, né? E, ó, só tem novidade boa hoje, hein? Nós vamos estar disponibilizando até no máximo domingo, segunda-feira, né? Se a gente estiver vivo amanhã após o jogo do Palmeiras, né, Ivan? Tá certo, né? Um abraço também do Dom Sérgio, né? Também tá na expectativa para amanhã. Dom Sérgio também, tem surpresinha do Dom Sérgio daqui a pouco para vocês aí, tá bom? E também você pode ter acesso a esse material todo que os nossos assessores estão passando aqui, nossa coordenação, você pode ter acesso aqui. A Marisa, do nosso staff, que ela falou, e é verdade, não posso esquecer. Você perdeu ontem, quer rever ontem, já está no nosso site diocesano, está no Facebook também, obviamente, já está no nosso site diocesano, bem como no YouTube da Diocese. Você não segue ainda a página do YouTube da Diocese de Araçatuba? Vai seguir hoje. Vai lá no YouTube, Diocese de Araçatuba. Simples. Vai lá, segue e você vai ter as novidades. Não conhece o portal diocesano? Aí, meu amigo, não dá, né? Vai lá conhecer também, diocesedearaçatuba.com.br. Todas as novidades que está com a gente aqui. É muito importante seu feedback, ok? A Tamires aqui, obrigado, Tamires. A Tami, um abraço aqui. Um abraço para o Anderson também. A Valdira de Guaraçaí. Valdira está com saudade das missões. Eu também fiquei esse ano, né, Valdira? E o Fábio Spironelli. Um abraço, Fábio, grande amigo da gente aí de muitos anos. Tá bom? Maravilha. Então, vamos dar sequência aqui às nossas transmissões. Vou chamar os nossos formadores aqui, né? Começando com ele, Ivan Longini aqui. O Ivan, boa noite, Ivan. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal de casa. Com prazer que estamos aqui novamente para a nossa segunda noite de formação. Espero que vocês tenham gostado da primeira. E vamos, então, caminhando. Muito bem, Ivan. Então, muito obrigado. Vamos começar, então, a nossa formação nesse segundo dia. Você pode mandar suas perguntas aqui, você pode interagir com a gente. Logicamente, muitos recados aqui. A Sônia Carmona, lá de Coroados, marcando presença com a gente, graças a Deus. De novo, o Donizete Feltrin voltando também, lá da Imaculado, lá de Birigui. Um abraço. A Maria Rosalina, lá também de Murutinga do Sul. Nossa, diocese inteira aqui hoje, praticamente, hein? Falta cidade aí, hein? Falta cidade, hein? Quero ver o pessoal de Mirandópolis, Lavínia, Araçatuba, Bilac, Gabriel Monteiro, Piacatu, Santópolis, Prédio Alegre, e toda Castilho, né? Então, o pessoal aí que está com a gente participando. Bento de Abreu, né? Mandar um abraço aqui para o Roberto, seminarista. É isso, gente. Então, participe com a gente aí, ok? Vamos, então, já compartilhando as nossas reflexões. Você vai ver que a nossa tela vai ficar inteira para você aí, e aí eu vou convidar já novamente aqui o meu amigo Ivan, né, para a gente também fazer essa reflexão. Então, Ivan, a palavra é sua agora, enquanto eu ajeito aqui os slides, você vai ter aí a palavra. Fique à vontade, ministrar. Para início somente dos nossos trabalhos, vamos fazer novamente a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, e depois a gente, com calma, vai colocando todo o conteúdo desse segundo dia. Então, está na sua tela aí também. Vamos fazer juntos, tá? Essa reflexão muito bonita, que é a nossa oração da campanha. Vamos lá? Tudo bem? Todos juntos? Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Senhor, torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz
no Espírito Santo, sopro restaurador da vida, todos juntos, amém. Muito bom. Então agora nós temos uma mensagem do nosso bispo diocesano. Agora sim, o som estava desligado. Né? Aqui, então, o Ivan está com a gente aqui também. Agora vamos ter, então, a mensagem do bispo diocesano, Dom Sérgio Cheire. Aí depois o Ivan volta com a formação, depois a Gladys vai concluir, e a gente volta com você aqui para fazer um bate-papo, ok? Você vai ver que eu vou sumir da tela aí agora. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. A campanha da fraternidade deste ano nos convida ao diálogo, um compromisso de vida fraterna. Eu quero saudar o Ivan, a Gladys, a nossa coordenação da campanha da fraternidade, a Diocese, e todos vocês que estão acompanhando esse momento de formação que nós realizamos todos os anos em nossa diocese. Neste ano, de um modo extraordinário, em vista da pandemia, devemos saber buscar sempre os recursos que nos ajudam na formação, na preparação, e nos animam e nos orientam na ação evangelizadora. A campanha da fraternidade é um tempo intenso de evangelização, vivido na Quaresma e nos convidando a olhar uma realidade social de modo específico. Que vocês tenham bom proveito nesse tempo de preparação e que a nossa campanha da fraternidade, apesar dos desafios, ela possa ser levada avante com fecundidade, com profundidade e com alegria e entusiasmo pelos nossos agentes de pastoral e por nossas comunidades. Bom trabalho a todos vocês e um bom ano 2021. Estamos ainda no primeiro mês deste ano que começou. Que a gente teve uma dificuldade em fazer, mas depois vocês podem rever também esse vídeo, vai estar no nosso material todo, tá bom? Então, fiquem despreocupados aí, que a gente vai aqui. O som de fato saiu um pouquinho baixinho. Mandar aqui mais pessoas participando conosco, muita gente entrando aqui, né, numa sexta-feira abençoada, né, uma chuvinha mansa, né, aqui, mandar um abraço para o Rafael, para a Cleusa, a Edna Flor com a gente também, novamente, um abraço, a Isabel, a Aparecida, a Magda, né, a Augusta, a Marli, né, novamente aqui com a gente, Aparecida, a Cláudia, né, secretária da Catedral, um abraço também, a Yara Serbilato, lá da Paróquia Santo Antônio de Coroados, aqui conosco, a Beth, o João Clineu, lá da Paróquia Santuário São João Batista e São João de Sadeu. Então, graças a Deus, você viu que eu falei Araçatuba, o pessoal já veio rápido, né? Muito bem. Agora, então, de fato, o Ivan vai assumir as coordenadas dos nossos trabalhos e você vai ver só o Ivan na tela a partir de agora. É com você, Ivan. Bom, retornamos então. Enquanto o Cláudio prepara ali os slides, para que vocês possam acompanhar também o que a gente vai lendo e refletindo, lembrar que hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do que nós chamamos, né, de julgar dentro da campanha da fraternidade. E esse ano, 2 pilares vão nos alicerçar durante a campanha. Os discípulos de Emaús e a carta aos Efésios, a carta de São Paulo aos Efésios. Esses dois temas vão nos ajudar a fazer a reflexão. Ontem, já falamos um pouquinho a respeito
dos discípulos de Emaús, né? A gente sabe como é que funciona, como é que foi narrada a história após a morte e crucificação de Jesus Cristo. Os discípulos se dispersaram, alguns se trancaram dentro de salas, mas em especial esses 2 discípulos que a gente não conhece, né? Mas estão a caminho de Emaús e vão discutindo durante a sua caminhada os acontecimentos recentes, cabisbaixos, tristes, né? Porque afinal de contas o seu mestre havia sido entregue às autoridades romanas e judias e foi crucificado. E agora? Acabou toda aquela euforia, acabou toda aquela vontade de transformação, acabou toda aquela condução que seria para uma nova sociedade. Então, diante desses problemas todos, dessas discussões, esse caminhar deles, né, aparece uma outra pessoa, uma terceira pessoa na caminhada, que eles não conhecem e que vai se ajuntando a eles ali e perguntando, né, o que vocês estão conversando? Qual é o tema do seu diálogo, da sua conversa? E eles vão colocando a par essa terceira pessoa dos acontecimentos e chegam a perguntar, né, então você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém, né? Crucificaram Jesus Cristo, a quem nós achávamos que ia restaurar o reino de Israel, e foi colocando ele a par. E aí, aos poucos, essa terceira pessoa, ela toma as rédeas da conversa e chega a um ponto de dizer o seguinte: olha, eu acho que vocês não entenderam nada até agora. Será que vocês são meio lerdos da cabeça? E aos poucos, retomando lá as escrituras, desde o Antigo Testamento, vem explicando devagar, com calma, os acontecimentos e relacionando com a vida de Jesus Cristo e os motivos, né, dessa morte tão terrível e provavelmente a sua ressurreição. E conforme essa terceira pessoa vai explicando, o coração deles vai se ardendo, vai se aquecendo, vai ganhando novas forças. E ao chegar à tarde já, né, no seu destino, vendo que essa outra pessoa vai adiante, eles convidam, né, para que ela entrasse junto com eles e tomasse a refeição. E ao partir o pão, eles reconhecem Jesus, que misteriosamente some ali diante dos seus olhos. Alguns sempre perguntam, mas para onde foi Jesus? Né? E uma das respostas que a gente sempre costuma dar é o seguinte: nesse momento em que Jesus levanta o pão e dá graças, né, ele eucaristicamente vai para dentro dos corações de cada um desses discípulos. Mas o que a gente quer pegar dessa mensagem para a nossa campanha este ano? Às vezes num caminhar, ou às vezes num processo de diálogo, que é o tema da nossa campanha, a gente não entende muito bem os fatos, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Então nós precisamos de uma terceira pessoa, alguém de fora, que nos abra os olhos, que esclareça para nós o que é que está acontecendo. Calma aí, meu amigo, não é por aí. Tem esse ou outros fatores que possam nos ajudar. Que é o que Cristo faz com esses discípulos. Diante do diálogo, diante da conversa, ele vai esclarecendo, abrindo os olhos desses discípulos e aquecendo os seus corações. Tanto que, mesmo já caindo a noite, e mesmo já na escuridão, eles perdem o medo e voltam correndo para Jerusalém, para dizer aos outros apóstolos: encontramos o Cristo, ele está vivo, assim como as mulheres já haviam anunciado primeiramente para os chefes dos discípulos, né? Então, o diálogo também consiste nisso. Uma terceira pessoa, uma outra pessoa que tem um conhecimento maior, nos auxilie a ver a realidade, nos auxilie a encontrar saídas para o caminho e nos animar para essa caminhada, né? Então, com base nesse pilar, vamos dar uma olhadinha também no outro pilar, que é a carta de Éfeso. Mas todas as vezes que a gente entra num estudo bíblico, a gente entra num contexto que aconteceu há muito tempo, vamos contextualizar também, né, esses fatos e acontecimentos em relação a Éfeso. Então, eu vou pedir para o Cláudio ali já colocar o nosso primeiro slide. Eu também quero fazer uma ressalva, né, em relação à quaresma que eu comecei ontem. Que é sempre bom a gente ter isso na cabeça, né? Porque a nossa CF sempre começa na quarta-feira de cinza oficialmente, né? Está sempre inserida dentro desse período
de muita conversão, de muita autorreflexão. E ontem eu comecei a falar a respeito do jejum, só que eu acabei não concluindo. Então vamos tentar hoje colocar um suporte a mais em tudo isso. Então nós vamos dizer o seguinte, que o jejum e sempre foi parte integrante da nossa espiritualidade quaresmal. Tudo bem. Alguns gostam de manter esse jejum da quarta-feira e da sexta-feira, que a igreja recomenda. E a gente estava dizendo ontem também, que também há outras formas de jejum, né? Há outras formas de jejuar. Mas o jejum que agrada a Deus é um que é apresentado em Isaías, o grande profeta Isaías. Então, vamos refletir juntos o que Isaías nos diz a respeito também de jejum, que pode servir como orientação para essa quaresma nossa. Ele vai dizer o seguinte, olha, o que nos questiona se jejuar não é o seguinte, desatar os laços provenientes da maldade, desamarrar as correias do jugo, dar liberdade aos que estavam curvados, em suma, que despedaçais todos os jugos, não é partilhar também o teu pão com o faminto? E ainda, os pobres sem abrigo, tu os albergarás? Tu darás um teto para essas pessoas? E se acaso vires alguém nu, cobri-lo-ás? Então, diante daquele que é a tua própria carne, não recusarás todas essas questões? Aí ele conclui o seguinte, né? Esse jejum que é tão profundo, da ajuda mútua aos mais necessitados. Então a tua luz despontará como a aurora, e o teu restabelecimento se realizará bem depressa. A tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que bonito o jejum. Então ontem, muito rapidamente, a gente fez uma proposta, né? Que diante desse processo todo de reclusão ou de pandemia, que as pessoas estão muito isoladas, por que não aumentar, por que não incentivar também a doação de alimentos durante esse período para as nossas paróquias, para que a gente possa fazer a doação para as pessoas que estão famintas. E esse jejum programado, esse jejum, é proposto por Isaías, né? Desamarrar as correias dos jugos da maldade, endireitar os curvados, né? Então, ajudar a quem tem fome, os que estão nus, enfim, ajudar realmente quem precisa. Então é uma proposta também para a nossa quaresma. Cláudio? E eu convido então a fazer uma reflexão que vai nos levar até os Efésios também. Éfeso era uma cidade portuária, eu acho que vocês devem saber disso, muito rica e muito culta. Então, por exemplo, é uma cidade cosmopolita, onde você reúne uma gama muito grande de pessoas oriundas de todo o Império Romano, de toda sorte de pessoas. E as dificuldades que nós vamos encontrar de relacionamento, de convivência, dada a diversidade, vai ser muito complicado. Então, Paulo vai encontrar uma solução para essa convivência entre essas pessoas que são diferentes entre si, que trazem cada uma experiência de vida, que trazem cada um objetivo de vida. E falar em diversidade, a gente tem que lembrar o que nós falamos ontem, né? O quanto que é difícil conversar, dialogar em meio à diversidade, e que temos que estar preparados para isso. Então, para iniciar, eu queria que você relatasse para mim, obviamente, você pode até digitar aí, como é a sua experiência, como foi a sua experiência de vida com a religião, com o cristianismo. Como foi essa experiência de vida sua de conversão a Deus? Quando foi que você descobriu Deus? Quando foi que você descobriu a sua fé? Quais foram os caminhos que você percorreu? Então, vai pensando aí. Vai refletindo qual foi a sua trajetória de fé, a sua trajetória de mudança de vida. Porque você sabe muito bem que conversão não é do dia para a noite. Isso basicamente não existe. É uma fantasia que alguns cultivam. Então, a conversão, ela se dá no dia a dia. Ela se dá ao longo, muitas vezes, da vida toda. Então, como é que foi a sua? Ou como é que está sendo essa sua conversão? Essa conversão a Jesus, essa conversão à Igreja Católica também, essa sua conversão a uma religião. E por que eu estou perguntando isso?
Está refletindo? Por que eu estou perguntando isso? Porque diante de um processo de diálogo, é interessante, é necessário compartilhar as nossas experiências. Você deve ter alguma experiência que te marcou na tua vida, um fato que fez você, que relembre muito bem, diz o seguinte: olha, realmente nesse momento Deus esteve presente, me protegeu, me ajudou, ou então um momento de oração. Tá? Então, essas experiências são muito importantes. Recordar esse processo, perceber durante toda a nossa trajetória, durante a nossa vida, a mão amorosa, cuidadosa de Deus na história de nossas vidas e também de pessoas, né, que fazem parte das nossas comunidades, ajudando assim a construir uma identidade. Outro dia eu ouvi um comentário, eu estava no supermercado, eu ouvi um comentário da seguinte maneira: duas pessoas conversando ali, uma era a faxineira do supermercado e a outra aquela pessoa que faz os pesos ali nas balanças, né? E uma pergunta para outra: você hoje vai para a nossa congregação? Não era católica, obviamente. E a outra pergunta: o que vai ter lá de especial? Ela falou o seguinte: que hoje vai ser apresentado um novo membro, era uma senhora também, um novo membro da nossa comunidade. E eu vou até trocar aqui um pouco o meu plantão, que eu quero estar lá nessa hora para ouvir a pessoa falar. Bom, ela se retirou, a outra concordou, e eu, muito curioso, cheguei perto e perguntei: o que é que está acontecendo na sua igreja? Ela falou: não, que todas as vezes que um novo membro surge na comunidade, né, esse novo membro ele é chamado a dar o seu relato de vida, a sua experiência de vida. Né? Eu falei assim: mas é algum grande pregador? Ele falou: não, é uma pessoa simples. Inclusive, essa pessoa, ela é a faxineira da outra unidade do supermercado. Aí eu fiquei pensando assim, eles se mobilizando para ouvir a experiência de vida de uma pessoa simples. Eles se articulando para que a comunidade estivesse presente e recebesse essa pessoa. Eu pergunto: quantos de nós católicos vão ouvir outros católicos falar das suas experiências? É um questionamento. E todos nós temos experiências. Todos nós temos lá o que recordar e o que relatar. Né? Então, quando a gente faz todo esse processo, a gente vai construindo a nossa identidade. A gente vai valorizando os outros também. A gente vai construindo a identidade da comunidade. Então, estabelecer balizas que orientam também as nossas decisões, as nossas escolhas e combinem com as nossas relações, fortifica as nossas relações. Então, ter uma história para contar, né, fortalece a esperança, potencializa a paixão pela vida e também humaniza. Que saudade daquelas noites que a gente, quando criança, e muitos de vocês sabem muito bem disso, que a gente reunia ali com os pais e avós, eles contavam as suas trajetórias de vida, né? A minha mãe, imigrante nordestina, meu pai, descendente de imigrantes italianos, e contavam toda a trajetória aqui no interior do Paulista, a sua luta para se estabelecer. Isso aos poucos está deixando de acontecer. Estamos cada vez mais presos à televisão, à mídia, né? E principalmente ao celular. Então, ter uma história, aqui frisando, né? E saber contar essa história, fortalece a esperança de cada um, potencializa a paixão pela vida e nos humaniza. Então, gente, para uma boa conversa, para um diálogo, relembrar é fundamental, para não esquecermos quem somos, da onde a gente vem, qual a nossa origem, de onde a gente, o que nos mantém de pé, o que nos fortalece em meio a tantas diversidades também. Qual é a origem da minha família? Qual é a origem dos meus pais, dos meus avós? Será que os nossos filhos e os nossos netos vão ouvir isso? Será que há espaço para esse diálogo? Então, por vezes, em nome da fé, se mata, mas também se fomenta a vida. Promovemos guerras, mas também promovemos a paz. Então, a fé é uma diretriz de conduta, tanto para o bem quanto para o mal. Dependendo do ponto de vista, dependendo da formação, dependendo do conteúdo que cada um traz dentro de si. Então, determinamos uma ação, ou dentro da história, a partir daí, quais vão ser os destinos dessas pessoas e também das nações. O teu destino vai influenciar no destino da sociedade.
ou da sociedade no teu destino, vice-versa. Por isso, é fundamental sempre perguntar pelo conteúdo que nós temos e pelos nossos valores. Então, vamos prosseguir aí. Vamos lá. Como eu estava dizendo agora há pouco, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, muitas coisas aconteceram e marcaram a vida das comunidades. Bem no meio de um império que era sinônimo de violência e exploração institucionalizada. A gente está falando do Império Romano. O nosso texto vai falar um pouco a respeito da paz romana. E ali eu queria esclarecer algo para vocês. Durante o governo de Augusto, o imperador romano, um pouquinho ali antes de Jesus Cristo, ele vai institucionalizar a paz romana. Mas, na realidade, o que significa isso? Que o império vai deixar de crescer nas suas fronteiras e estabelecer até uma certa relação com os bárbaros que habitavam a fronteira desse império. Mas, quando a gente fala de paz romana, então a gente está falando dessa parada, desse avanço em termos territoriais e de conquista. Mas nós não estamos falando que eles deixaram de ser violentos, que eles deixaram de perseguir os inimigos, tanto interno quanto externo. Os romanos, eles acabaram aprimorando um processo de morte que era muito antigo, que era feito pelos assírios, pelos fenícios, né? E que era muito cruel. Pelos persas também, que era muito cruel, que era a crucificação. Então os romanos aprimoram esse sistema. E por que a crucificação era tão assim banalizada nessa época? Primeiro, é uma maneira fácil de se matar, barata. Às vezes basta um tronco de árvore, um pedaço, uma trave, você prega a pessoa ali, e às vezes esse processo ele é lento e cruel. Há relatos de pessoas que ficaram na cruz por dias. Ele é humilhante. E também é um recado para os inimigos. Olha o que acontece com quem questiona o Estado romano, com quem questiona o imperador. E ali o cadáver ficava exposto muitas vezes, os pássaros acabavam comendo, os cachorros, os animais, né? Então, a crucificação foi aprimorada pelos romanos. Quando a gente fala então, de paz romana, não pensem que eles são bonzinhos. Pelo contrário, extremamente violentos e principalmente com os inimigos. Só que é uma coisa, eles crucificavam os não romanos. Aqueles que tinham cidadania romana não eram crucificados. Então, quando a gente fala desse processo todo do início do cristianismo, tem que contextualizar essa questão do Império Romano. Tão violenta ou mais do que os dias de hoje. Tá? Então, entre adesões, conflitos e perseguições, o evangelho se espalhou por todo o território do Império, apesar de toda essa violência e perseguição. Né? Muitas vezes, só o fato de você contestar o imperador gera uma questão para a morte. Né? Aí você imagina pessoas que vinham de todo o Império com várias ideias, com várias maneiras diferentes de pensar. Né? Havia no interior das comunidades um problema grave, que era a forte tensão entre as pessoas oriundas do judaísmo e as vindas de outras etnias, de outras culturas, de outras religiões, que normalmente a Bíblia chama de gentios. Né? Éfeso é uma cidade cosmopolita, é uma cidade portuária, uma cidade que atrai comerciantes, uma cidade que atrai gente de todos os tipos, né? Inclusive, principalmente, gentios. Né? E na medida que essas pessoas vão se convertendo para o cristianismo, cada um traz a sua experiência de vida, cada um traz aquilo que ela entende por religião ou por cultura. Né? Então, vamos prosseguir aí, Cláudio. Né? Então, é o seguinte. Quando alguém assumia a mensagem do Evangelho, ela se comprometia com um novo modo de vida, com um novo sentido de vida. O que o Império Romano pregava? A violência e a morte. Era uma cultura de morte, principalmente para os inimigos. Então, o que fala a sociedade? Como combater os inimigos? Matando. Como combater os inimigos? Eliminando. Né? Então, quando essas pessoas que vinham de várias partes do Império se convertiam, elas entendiam essa nova maneira de viver e já não se orientava mais por essa violência do Império, né? Por hierarquias ou por exclusões ou discriminações. Isso exigia o quê? Conversão. Isso exigia mudança de vida. Então, essas pessoas muitas vezes não eram bem vistas. Né? Então, o que vai acontecer? A opção pelo Evangelho trazia consigo a busca por uma compreensão mútua. As pessoas começaram a tentar se entender. Né?
o que era essa nova pregação, o que era essa nova mensagem, né? E todo um processo de conversão que exigia mudança de vida. E, principalmente, se afastar da violência do império. Era muito mais, então, do que uma expansão geográfica do cristianismo, né, na Palestina, para outras regiões do império que estava acontecendo com essas conversões com o cristianismo. Aí você vai pegar as cartas paulinas e a gente vai aprender o seguinte: como é que Paulo lidava com essa diversidade? Como é que ele lidou com essa diversidade? Coisa que nós até agora não aprendemos. Nós sempre temos um pé atrás, ou sempre temos um senão em relação àquilo que é diferente. Então vamos ver como é que Paulo lidou com tudo isso. Tá? Devagar aí. Então as cartas paulinas testemunham um enorme esforço para a realização desses avanços, né? Através da tentativa de se entender. Então é o seguinte: aberto a um diálogo, aberto a uma conversa, aberto a um entendimento, em que cada um, ou em cada momento, em circunstância, vai se perguntar: qual é a vontade de Deus? Hoje, também, qual é a vontade de Deus? Então, ao se comprometer com o Evangelho, essas pessoas não se orientavam mais por aquilo que o Império dizia, ou pelo menos os judeus, no caso, né, pela observância da lei. A lei de Moisés, é o que nós estamos falando, né? Cuja função social servia para demarcar uma separação entre Israel e as demais nações, né? Aqueles que seguem as leis de Moisés, que fazem o sacrifício no templo e tudo mais, né? Havia uma separação em relação às demais nações. Então, as pessoas que aceitavam o Evangelho derrubavam um muro de separação, né? E construíam um mundo de comunhão, na gratuidade do amor de Deus, que acolhe e perdoa. Então, era muito difícil para esses judeus deixar de lado as suas tradições, como, por exemplo, circuncisão, o culto no templo, o sacrifício de animais. Era muito difícil tudo isso, né? Todas aquelas regras, inúmeras regras que os fariseus cobravam, ou que o templo cobrava também. Então, como entender as pessoas que vinham de outras partes do império, né? Então, vamos prosseguir aí, Cláudio. Então, a gente vai falar um pouquinho também a respeito do que aconteceu na Palestina um pouco depois da morte de Jesus Cristo, que eles chamam de Revolução Judaica, né, durante o ano 66, e que levou à brutal destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Aproximadamente por 130 anos, os romanos controlavam a Palestina de maneira violenta, de maneira desgastante e muitas vezes tentando impor o culto do imperador dentro do templo. E, obviamente que os judeus nunca aceitaram isso. A Judéia era o lugar da Palestina, em termos de administração e de controle da sociedade, era o pior possível quando o general romano era designado, ou uma autoridade romana era designada para governar. Era o pior lugar. Tanto que, no ano 66, os judeus conseguem expulsar os romanos da região. Tá? Só que os romanos são muito mais poderosos, são muito mais preparados para a arte da guerra, né? E não iam deixar aquilo barato. Então, o que vai acontecer? Eles são expulsos, mas aí, por volta do ano 70, os romanos, com as suas magníficas legiões, aí comandado de um lado por Vespasiano e outro lado pelo seu filho Tito, um vindo do norte e outro do sul, eles vêm simplesmente arrasando tudo, matando todo mundo. É uma coisa assim terrível, não queimando as cidades, matando homens, mulheres, velhos, crianças e tudo que encontrava pelo caminho. Aí quando entraram em Jerusalém, eles pensaram numa outra estratégia para conquistar a cidade, né? As outras cidades eram menores. Sabe o que eles fizeram? Construíram um muro ao redor de Jerusalém, onde ninguém entrava e ninguém saía, onde não entrava água e nem alimento. O que foi acontecendo? Com o passar do tempo, quem estava dentro da cidade de Jerusalém começou a passar fome e começou a passar sede. Aqueles que tentavam fugir, eles aprisionavam e crucificavam na porta da cidade para servir de exemplo. Então, muito comodamente, né, eles ficam observando o que vai acontecendo com os habitantes de Jerusalém, a sua deterioração. Né? Eles se alojam no Monte das Oliveiras, um lugar um pouco mais alto, dá para ver toda a cidade, e dali eles começam a perceber a morte todo dia dos habitantes da cidade.
a coisa foi tão terrível que os habitantes começaram a entrar pelos esgotos para buscar comida, alguns começaram a comer grama, e alguns apelaram até para o canibalismo. E todos que tentavam fugir eram crucificados. Então, quando a população estava debilitada, os romanos simplesmente entraram e mataram todo mundo. Homens, mulheres, velhos, crianças, sacerdotes. Destruíram tudo, tacaram fogo no templo, pegaram todos os objetos sagrados, pegaram o menorá, a mesa de ouro, enfim, todos os objetos de liturgia, inclusive a Torá. Depois fizeram uma procissão de entrada vitoriosa em Roma. Que a vitória não era contra os judeus, contra o povo judeu. A vitória era contra o Deus dos judeus. Essa é a mensagem que eles queriam passar. Então, diante de toda essa destruição, de todo esse sofrimento que os judeus passaram, eles começaram depois a se reorganizar nas sinagogas, já que não havia mais o templo, né? Começaram a se reorganizar e começaram a se perguntar: o que é que está acontecendo? E, como toda a sociedade, começaram a buscar um bode expiatório para tudo. E quem vocês acham que eles começaram a culpar? Isso, começaram a olhar de lado e falar o seguinte: os culpados por todo esse desastre, os culpados por todos esses problemas são os cristãos, que não observam a lei de Moisés e que desvirtuaram a religião. Aí começaram a perseguir os cristãos. Os judeus começaram a perseguir os cristãos. Até então havia uma convivência harmônica, mas a partir daí eles começam a perseguir. Começam a ser expulsos os cristãos das sinagogas, açoitá-los. O Evangelho de Mateus narra muito bem isso, essas condições, né? O duro é que muitos cristãos, quando voltavam, levavam uma surra nas sinagogas, voltavam contentes por ter sofrido em nome de Jesus Cristo. Porque até então, se vocês sabem muito bem pelos Atos dos Apóstolos, havia uma convivência harmônica. Os apóstolos subiam ao templo todo dia para orar, lá está narrado, João, Pedro, né? A partir de agora, uma ruptura. Uma perseguição clara também por parte dos judeus para com os cristãos, certo? E com isso eles ficam expostos muito mais também ao Império Romano. Cláudio? Então é o seguinte: essas comunidades da Ásia Menor, formada por pessoas cristãs oriundas do judaísmo, por grupos de pessoas originárias de religiões politeístas, né? Várias religiões, vários convívios, várias culturas, enfrentavam um desafio de se conviver pacificamente, como hoje em dia. Então, apenas assim poderiam ser respeitados por pessoas que não pertenciam à comunidade cristã. A convivência pacífica. O apóstolo Paulo várias vezes orientou as primeiras comunidades a viver a unidade na diversidade, que é o que a gente está buscando, né? Então a gente pode ler lá em Gálatas, por exemplo, uma dessas orientações de Paulo. Ele vai ser muito claro nesse processo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, mas todos sois um em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem ou mulher. Todos somos um em Cristo. É assim que pensamos também, Cláudio? Então não era fácil alcançar esse ideal, como também não é fácil alcançar hoje esse ideal. Então, internamente, as comunidades cristãs viviam conflitos causados pela falta de compreensão mútua, pela falta do diálogo. Judeus cristãos e gentios cristãos. Judeus tentando impor a circuncisão, o culto a Moisés, o culto no templo, as leis de Moisés, né? Não queriam se desapegar a todas essas questões. E os cristãos diziam: não, tudo agora é novo. Cristo fez tudo novo. Também os gentios, que iam se convertendo e traziam seus hábitos, né? Politeístas, os seus hábitos de outras religiões, que não eram muito condizentes com as práticas cristãs, né? Então, para as pessoas judias convertidas à fé cristã, a lei era fundamental. Era isso. Para elas, Cristo não trouxe uma nova aliança, mas simplesmente tornou universal a lei. Eram muitas discussões, eram muitos conflitos. Então se fazia necessário o quê? O diálogo. Era necessário o quê, então? Uma campanha da fraternidade para a época, né? Então compreendiam o cristianismo como continuidade da fé judaica. Por isso viam a forma das pessoas oriundas de outras religiões, de outras tradições, como ameaça, como nós também vemos hoje. Vamos lá.
Então, na carta aos Efésios, aí já indo para a gente finalizando esse processo, na carta aos Efésios, encontramos a solução que Paulo vai dar para todos esses conflitos. Ele vai dizer o seguinte: com insistência, bater firme numa afirmação. Gente, somos de diversas culturas, oriundos de várias partes do império, com várias histórias de vida, né? Mas temos que pensar o seguinte: nessa comunidade, nesse corpo, Cristo é a cabeça. É Ele que tem que nos orientar. Então, a fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós. O amor, a benevolência, o perdão, a liberdade e a graça. Tá bom? Então, essa é a saída. Esse foi o caminho que Paulo encontrou e que é apontado para nós. Dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos grupos, lembrar sempre. Somos membros dos grupos? Sempre. Nós somos os membros, mas Cristo é a cabeça. Então, para superar os conflitos oriundos das ameaças, né, de um contexto social mais amplo, a orientação é que pratiquem solidariedade mútua. Aí está a saída também. E compreendam que estão integrados a um edifício, cuja a pedra fundamental é Cristo. Por isso, as pessoas que compõem a comunidade precisam reconhecer-se como concidadãos e concidadãs do povo de Deus. Sem entrar aqui no debate, mas vocês podem depois pesquisar, somos todos paroquianos, no sentido exato da palavra. Pesquisem que vocês vão gostar do termo. Desse modo, os cristãos e as cristãs não devem esperar nada de espetacular, que não seja o humilde exercício da fé solidária, que é o serviço mútuo. Simples, né? Fé solidária, serviço mútuo. Cristo como cabeça. Acabou as brigas. Né? Pelo menos é o que a gente espera que tenha acontecido lá em Éfeso e que a gente espera que aconteça aqui também na nossa comunidade. Eu que trouxe aqui para vocês, já quase terminando, uma réplica do que deveria ser o templo de Jerusalém na época, né? Muito cobiçado por todo mundo, era realmente uma construção muito grandiosa. Cláudio, eu acho que a outra foto está um pouquinho melhor. Isso, olha só. Então é o seguinte, será que eu consigo com uma setinha aqui mostrar? Ou você consegue? Você consegue? Aqui, ó. Ó, essas partes laterais do templo eram chamadas... bem as laterais, Cláudio. Isso aí. Mais para a direita um pouquinho. Isso aí. Essa parte que a setinha está mostrando aqui, e a outra do outro lado também, era chamado de pátios dos gentios, né? Então os gentios, aquelas pessoas que não eram convertidas ao judaísmo, podiam chegar no templo até essa parte aí, até esse pátio. Foi nesse pátio aí que, por exemplo, Jesus Cristo deu uma surra nos cambistas e expulsou todo mundo. Aqui na parte mais interna, Cláudio, aqui bem no centro, né? É isso, mais para o centro, e abaixa um pouquinho mais a seta. É isso. Essa parte aí era uma parte reservada para as mulheres, né? Então, havia uma separação para todo mundo. E mais para dentro, passando por esse portal aí, você vai, pode subir um pouquinho, isso. Aí, mais internamente, você vai ter o altar do sacrifício, e isso que o Cláudio está mostrando, o Santo dos Santos, o lugar onde somente o sacerdote, né, entrava. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque os judeus estavam acostumados com um tipo de segregação, com um tipo de separação. Então, os gentios eram proibidos de entrar nesses lugares, onde as mulheres judias podiam entrar, ou até onde os homens podiam entrar, que era o altar do sacrifício. E esses muros laterais que vocês veem, né, bem nas laterais, isso aí, construído em uma altura mais ou menos de aproximadamente 1,5 m, 1,60 m, a partir daí, gentil nenhum podia passar, sob pena de morte. Próximo slide, Cláudio, faz favor. Olha aí, ó, uma placa que foi encontrada, né, que nesse fragmento já dizia isso. Nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Então, os judeus estavam acostumados com essa segregação, com essa separação. E que o cristianismo vem derrubar. É isso que eles não entendiam. Ou demoraram para entender. Né? Essa separação estava cristalizada neles. Então, vamos encerrando aí para frente, Cláudio. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte. Entendemos que fraternidade e diálogo são desafios de amor.
Devemos nos engajar agora na comunidade e no lugar onde vivemos. Claro, onde nós temos que nos converter e nos preparar? Onde vivemos, na tua comunidade. Então, acreditamos que Cristo é a esperança do estabelecimento definitivo da fraternidade e da paz. É a pedra fundamental, é a pedra angular. Né? Podemos aprender, então, algumas lições com essas experiências de Éfeso. Tá? Eu acho que está muito claro aí. Cláudio, encerrando aí, então. O que a carta pretende é reforçar que a dignidade e a confiança das pessoas cristãs na afirmação da sua identidade. Né? A gente falou durante todo esse período que estamos juntos. Você não pode ir para um diálogo, seja com quem for, se você não tem uma identidade própria, uma história própria também, né? Um conteúdo. Né? E se você não sabe analisar um contexto social. Porque esse contexto político que nós vivemos merece sempre uma boa análise. Né? Que, por exemplo, nega o seu direito à existência muitas vezes. Né? Com a imposição de um poder autoritário, estou falando agora do Brasil, estou falando da nossa sociedade, um poder autoritário presente com força física e simbólica. Tá? Não pensem que a democracia é pura, não. Tá? Isso significa que as pessoas cristãs não devem combater pessoas de outras tradições religiosas também, para não aumentar a violência social, mas acolhê-las e amá-las como Cristo fez. Entenderam? Tudo bem? Não é possível, então, gente, estar com Deus e, ao mesmo tempo, discriminar e desrespeitar outras pessoas, por causa das suas diferenças étnicas, né, religiosas ou de gêneros. Bom, tá aí um monte de conteúdo que a gente pode... Né, e tanto que eu coloquei aí, ó, vocês... diante de tudo isso, essas reflexões, a gente pode discutir durante a quaresma. Todo esse conteúdo, pessoal, não tem nada de invenção, está aqui no nosso manual, tá? Todo esse conteúdo está aqui, foi retirado daqui, serviu de guia para nós, já que não tivemos a formação da Itaici, e deve servir de guia para vocês também. Então, agora eu vou retornar a palavra para o Cláudio, e depois a Gladys volta para as conclusões finais. Tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado. Tá aí o Ivan, então. Muito obrigado, Ivan, pela sua participação. O Ivan agora vai fazer o famoso tomar uma aguinha aí, né? Essa participação, então, do Ivan, né? Então, você que fez essa bela reflexão sobre como, né, ao longo da história de salvação, ao longo de toda a história mesmo da humanidade, a importância do diálogo e das convivências da diferença. Então, foi um caminho muito árduo para a gente chegar a essas reflexões. Olha, tem muito recado, a gente fica até feliz demais com a participação de toda a família diocesana. Olha, não para de chegar recado, uma reflexão melhor que a outra. Vamos aqui, então, fazendo algumas... Vou tentar ler todos para a gente não fazer nenhum tipo de exclusão. O João Clineu, lá da São João, falou assim, que para ter maiores informações, quer falar comigo sobre a Pascom. O João, a gente pode conversar depois, você chama a gente depois no privado, no Facebook, tá? Tranquilo? Tá? A gente conversa sim, uma honra. Aparecida Carneiro, a importância do diálogo entre Cristo e os discípulos de Emaús. Interessante. A Cleusa, eu falei de Mirandópolis, a Cleusa Martins está ali, aqui de Mirandópolis, né? Aqui não, lá de Mirandópolis, evidentemente, da paróquia São João Batista. A Isabel, da paróquia Divino Espírito Santo. Aqui é a Aparecida Carneiro refletindo também, né? Nossa paróquia, nós fazemos 5 encontros com as comunidades sobre a CF e arrecadamos nesses encontros alimentos para a cesta básica. Olha que gesto concreto bonito. Um abraço aqui, Maria Aparecida. Parabéns à sua paróquia. Salvo engano, é a São Sebastião de Andradina, é isso? Depois você me corrige se eu estiver errado aí. O Décio, um abraço para você. A Lúcia, participando das celebrações, trazendo as crianças para a celebração, terças e novenas, participando dos encontros. A Iris também, tia Iris aqui, falando também da sua caminhada, das suas vivências, um abraço. O Rafael Nascimento de Valparaíso, um abraço. O Rafael da Pascom, lá da Nossa Senhora Auxiliadora, falando sobre conversão, que é um processo diário, que ele busca viver diariamente esse processo. De fato, a conversão é um caminho que você faz caminhando, né? Aqui, a Marli parabenizando o Ivan.
A Lúcia, a Magda aqui fazendo uma reflexão. A Lúcia falando que para quem morava no sítio, o dia da missa era uma festa, a comunidade participava. Verdade, verdade, verdade. A Maria Eunice, um abraço, Maria Eunice, para você, aqui também, participando conosco, a Edna Flor aqui também nos cumprimentando novamente. A Marisa, lá da Paróquia Santana, um abraço para minha amiga Marisa. A fé solidária e serviço mútuo. Interessante isso. Muito interessante sua reflexão, Marisa. E vários queridos amigos que estão aqui participando, muita gente mesmo. A divisão, a Marisa aqui falando, vinda dos poderosos ainda deixa muita marca na humanidade. De fato. É isso mesmo, olha só, acertei. Então, 10 para mim aí, Aparecida. Tá certo. A Gladys já está preparada, Gladys? Já está aqui no jeito? Ah, maravilha, então. Né? Então, a Gladys vai estar aqui com vocês agora conversando sobre o agir, né, Gladys? Falando um pouquinho sobre essas vivências. A Gladys vai entrar na tela aqui em 3, 2, 1. Vamos lá? Aí, a Gladys com vocês. Ela entra, eu saio. E, enquanto isso, a Gladys cumprimenta vocês, eu vou providenciar a tela dos slides. Gladys, a palavra é sua. Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria a gente estar novamente com vocês para refletir um pouco mais sobre o tema da campanha da fraternidade. Diante de uma sociedade profundamente caracterizada pelos laços de Caim, em que já não nos reconhecemos o outro como irmão e irmãs, aderimos à cultura do descarte, do espetáculo e da indiferença, vivendo a relações superficiais. Somos desafiados a resgatar e redescobrir a alegria de viver como irmãos e irmãs, congregados pelas palavras do Evangelho, as quais ecoam mundo afora o amor de Cristo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas, né, que seria o nosso agir, né? Então, pode passar, Cláudio. Nós já temos algumas coisas acontecendo, né, a nível ecumênico, né, como a Semana da Unidade dos Cristãos, né, oração pela unidade dos cristãos, que acontece no mês de maio, né, o ano passado foi de 24 a 31. Então, esse já é um trabalho que acontece, que a gente precisa desenvolver isso nas nossas comunidades. De que forma? Procurando as igrejas irmãs, né, as igrejas ecumênicas, e propor esse tipo, né, de um trabalho em conjunto, uma noite de oração pela unidade. A gente sabe que não é fácil, gente, né, que a gente vai encontrar muitas resistências, mas, segundo o São João de Maria de Vianney, ele disse o seguinte, né, se no caminho do Evangelho você não encontrar resistência, né, então é porque o maligno está na frente e você está seguindo o mesmo caminho dele, tá? Então, nós vamos aqui agora refletir com vocês quais são, né, os tipos de ações que a gente pode estar desenvolvendo nesta campanha da fraternidade. O texto base, ele já traz algumas ações que já estão sendo feitas. A promoção do diálogo ecumênico na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que foi o que nós já falamos. A convivência interreligiosa, isso é difícil, porque a gente já vai armado, a gente já vai, com as palavras, a gente já vai afastando as pessoas, porque a gente fala assim, eu e você. Então, a partir daí, não há como construir um diálogo de amor, porque você vai sempre com o pé atrás. Depois, nós temos a superação da violência contra as mulheres. Tudo isso acontece, basicamente, na comunidade. As pessoas, elas vão buscar o auxílio, o amparo, dentro da comunidade. Então, nós precisamos estar preparados para acolher essas pessoas. Cuidado com a casa comum. Hoje é muito comum, com esse uso de máscaras, a gente encontrar na rua máscaras jogadas.
A pessoa não está se cuidando e não está cuidando da casa comum, porque isso é um material que ele demora muitos e muitos anos para decompor. E nós não estamos nem aí. Vamos jogando, vamos descartando, não queremos saber como é que vai ser destruído isso. Uma outra coisa também, a gente fala assim, mas como que eu vou saber, né? Como que eu... para construir uma boa prática. Se nós lermos os evangelhos, a gente vai ver lá. Quando o cego chegou perto de Jesus, o que Jesus falou para ele? O que queres que eu te faça? E o cego disse que eu veja. Então, a gente percebe um diálogo amoroso aí. Jesus pergunta e a pessoa responde, e ele faz. Outro exemplo é nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. A mãe chega, conversa com ele responde, depois ele pede para que seja feita a tua vontade. Façam tudo o que ele vos disser. Outro exemplo da dificuldade desse entendimento que, como o Ivan falou, a conversa de Jesus no poço com a samaritana. Eles não se entendiam, né? Porque eram inimigos. Então, o que Jesus chega? Ele pede a água para a mulher. E aí começa o diálogo. Uma outra situação que a gente pode perceber também foi no caso da mulher que trouxeram para ser apedrejada. A gente nem sabe se a mulher era realmente adúltera ou ela estava incomodando alguma situação e alguém queria se ver livre dela. O que Jesus faz? Ele continua escrevendo no chão e fala assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele resgata essa mulher para uma vida nova. E é isso que nós temos que fazer diante das nossas dificuldades, nas nossas comunidades. Principalmente, esse diálogo deve começar dentro da nossa paróquia, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos. Não é o meu grupo é melhor, o meu grupo é isso, o meu grupo é aquilo. Não, a gente procurar esse diálogo amoroso, essa capacidade de vivermos essa gratuidade desse amor de Deus. Porque as pessoas, hoje em dia, elas estão muito assim materialistas, né? E não podemos assim procurar o diálogo com a intenção de levar vantagem ou de ter poder. Tem que ser um diálogo franco, amoroso, pacífico, que leve a gente a construir essa humanidade um tanto mais fraterna. A evangelização se dá pelo diálogo. Inicia com uma conversa, mas os objetivos é compreender qual o sentido em que a está vivendo. Foi como o Ivan disse. Jesus se aproximou dos discípulos de Emaús e ele se interagiu na conversa. Então, muitas vezes, as pessoas estão sendo levadas assim, sabe? A bel prazer, não está nem aí. Hoje a gente vê assim muita rivalidade entre as pessoas, principalmente em redes sociais. Nossa, é uma coisa terrível. Um fala, não sabe se é verdade, outro rebate, fica aquela... Então, cria aquele ambiente de rivalidade mesmo, ferrenha. É por causa de grupo político, é por causa de fulano, é por causa de ciclano, e assim a gente vai tentando levar a nossa vida, né? O nosso objetivo tem que ser diferente. Nós precisamos vivenciar a nossa fé. E a gente vai vivenciar essa fé através das ações. A gente não pode ser, grave essa palavra aí, ela é difícil, deveriaterismo. Entenderam? Deveriaterismo. O que quer dizer isso? São pessoas que falam, que agitam, que fazem planos, mas na hora de colocar a mão na massa, tchau e benção. Então, a gente não pode partir para esse lado. O Papa Francisco,
ele fala tanto, né, no amor fraterno, ele dá o exemplo, ele faz coisas assim impossíveis que a gente fala, isso não é, função de um chefe da igreja, mas ele dá o exemplo de serviço, de comunhão, de diálogo, tanto que ele visitou todos esses países que estão em conflito, ele esteve presente. Em cima do teclado do caderno. Você olhar na câmera. Desculpa, gente, foi aqui um erro de localização. Então, o que nós precisamos fazer? O ecumenismo que nós temos que praticar dentro da nossa sociedade, nossa comunidade, é um ecumenismo de amizade, é encontro de igrejas e religiões a serviço da humanidade, a serviço da fraternidade. No texto de Emaús, os discípulos falam assim: o coração ardia, mas o gesto da partilha que abriu os olhos deles. Então, nós precisamos, nas nossas ações, ter essas atitudes. Uma atitude de escutar, falar, é uma boa prática. Nós precisamos parar, né? O que é importante para o outro? Como que é entender a realidade do outro? Não adianta nós chegarmos e querer colocar a nossa posição, a nossa opinião. A boa prática tem uma dimensão de serviço. Como vamos desenvolver ações que contribuam para o diálogo fraterno? Cada um na sua comunidade, pense, estude, medite. Nós precisamos recuperar em nós a capacidade de viver a gratuidade. Muitas vezes a gente já esqueceu disso. E Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E não esqueçam, a evangelização se dá pelo diálogo. Não é só por você chegar e pregar. Se você não tiver esse grau de amizade, nós não conseguimos fazer esse processo de conversão. A gente lê lá no Atos dos Apóstolos e as primeiras comunidades. Então, vejam como eles se amam. Eles partem, fazem a partilha do pão, e isso é transparente, que quem está fora consegue enxergar isso, não assim como um gesto, um ato assim de momento, mas é um amor, uma convivência. Então, nós precisamos, nas nossas famílias, educar desde pequenos nossos filhos para essa abertura sincera, sabe? Não é aquela abertura superficial. A gente precisa, as nossas famílias principalmente, precisam estar abertas para o diálogo. Hoje em dia o filho está no celular, manda mensagem para a mãe, manda mensagem para o pai, cada um num cômodo da sala, vivendo isoladamente. Então nós precisamos começar esse diálogo dentro da nossa casa, para depois a gente sair para fora. Porque aí a gente vai aprender como fazer isso daí, né? O nosso papel, enquanto igreja, é a gente olhar qual é a nossa missão dentro da realidade que nós estamos vivendo. E querendo ou não, falando que o Brasil não é racista, o racismo é o nosso principal erro. Então, como vamos fazer essa conversão? Como vamos trabalhar isso dentro de nós? Como vamos ser um agente de pastoral dentro da nossa comunidade? Como vai ser os nossos movimentos? Como vai ser? Então, não é competição disso ou daquilo. Se a gente não consegue viver esse ecumenismo, esse diálogo dentro das nossas pastorais e movimentos, como é que nós queremos sair para o mundo para dialogar com outras igrejas que são irmãs, que têm Cristo como centro? Então, a gente espera, sim, que nesse período, não é só a Quaresma, mas ela é esse
abrir os olhos para esta realidade que a gente vai continuar durante todo o ano de 2021 e levar para a nossa vida de igreja, para a nossa sociedade. Então, a gente espera que vocês tenham um excelente trabalho. Todo esse material aqui para a celebração, né, que é a 4ª parada que veio esse ano no manual, vocês podem fazer remotamente com seus grupos, dentro das suas comunidades. É um material muito rico, ele está todinho preparado, assim, como um encontro mesmo de celebração, né? Mas a gente precisa ter em mente o que é que nós estamos celebrando, como é que nós estamos vivendo. Nós estamos prontos para receber, né, essa proposta desse amor fraterno que a campanha nos pede. Então, nós temos que ter um jeito diferente de viver a nossa fé. Não apego em tradições, não apego, mas na minha é assim, na sua é assim. Nós temos que estar preparados para aquilo que nos une e não por aquilo que nos separa. Então, a gente tem que deixar passar essa nossa, como dizer assim, a gente acha que a gente é dono da razão, tudo está certo. Então, nós precisamos desmanchar essa parede, nós precisamos quebrar esse muro e construir essa ponte, mas também tirar desse entulho daí, levar tudo para fora, porque ele não sobe para a gente estar fazendo guerra, jogando um no outro e acabando ferindo o nosso irmão. Então, que essa nossa campanha da fraternidade nos leve, assim, a transformar essa realidade e Jesus seja as nossas boas práticas. Uma outra boa prática também que a gente pode estar usando é a coleta da solidariedade. Essa coleta que a gente faz, né, anualmente da campanha da fraternidade, durante o Domingo de Ramos, ela é enviada, né, destinada para atender projetos sociais, e é muito importante, sim, que você divulgue, dinamize isso na sua comunidade, sua paróquia, né? Não deixe de trabalhar esse momento da campanha. A gente sabe que nós estamos com poucos fiéis na igreja, mas o pouco com Deus é muito. Então, nós precisamos incentivar, motivar, porque essa é uma das ações, das boas práticas que a gente vai estar fazendo, né? Então, que Jesus nos ajude, que a gente possa, sim, trabalhar firmemente essa campanha, sempre tendo em vista Jesus é o nosso elo, ele é o nosso centro. O evangelho, ele vai evangelizar através do diálogo. Sem isso, nós não conseguiremos chegar até o outro. Shalom, uma boa noite para vocês. Obrigado a cada um que esteve presente, né, na nossa live. E, mais uma vez, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela saúde, e que cada um de nós tenha, assim, muita paz, que possamos viver uma quaresma edificada no amor, no compromisso, na solidariedade. Boa noite. Muito bem, então, deixa eu voltar aqui, voltando. Aí, a Gladys participou com a gente aqui. Agradecimentos, também muitos agradecimentos aqui, gente. Olha, a participação da família diocesana, de fato, foi muito boa. Então, nós vamos voltando aqui, depois qualquer dúvida também, os nossos irmãos aqui, se até o Ivan quiser chegar também aqui mais próximo, para a gente também fazer alguma reflexão final que vocês desejam, também fique à vontade aqui, como forma de agradecimento a Deus, né, pela oportunidade. De tudo que nós refletimos, que você possa replicar na sua paróquia, na sua comunidade, vão ter outras formações aí no decorrer da campanha da fraternidade. O texto básico já está à disposição. Reitero, todo este material que você viu aqui e ouviu, e, enfim, estarão todos no portal diocesano, diocesedearacatuba.com.br, ou em PPT, né, em PowerPoint, ou em PDF. Nós precisamos ver como que o site aceita, tá? Um dos dois arquivos eu tenho certeza que aceita, mas segunda-feira, no máximo, domingo, segunda-feira, estará à disposição com a devida divulgação nas nossas redes sociais. As lives
vocês poderão acompanhar novamente no Facebook, essa aqui vai ficar gravada daqui a pouco, e no YouTube também, né? Nós vamos subir até o final da noite, a gente sobe, né? Essa live no YouTube também, no nosso site vai estar lá na seção de vídeos. Então, você pode repassar, pode compartilhar, e também essas ricas explanações, tanto do Ivan quanto da Gladys, um domínio completo sobre o assunto, uma simplicidade, assim, vou dizer do termo mais formal possível, uma autoridade, no bom sentido, para ministrar, né? Então, agradecer bastante a vocês que estão aqui. Vamos interagir com os nossos internautas, que estão aqui, um pouco nossos irmãos nossos fiéis aqui, né? A maioria dos que entraram ontem estão aqui de novo, viu? Fidelização. Agradecer também muito ao bispo diocesano, Dom Sérgio Shave. Dom Sérgio gravou a mensagem hoje, ele retornou às atividades da diocese ontem, e eu teve uma agendinha rápida ali para gravar esse vídeo com a gente, né? Minha bateria quase acaba na hora da gravação, mas deu tudo certo, Deus multiplica. Coisas do dia a dia. E agradecer também ao nosso assessor diocesano, o padre Cláudio Costa Sanitar, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, também acompanhando a gente, dando todo o incentivo aqui, dando toda a saudação, padre Cláudio, né? Aquele abraço para você e para todos os sacerdotes, todo o clero que nos acompanha, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, líderes e todo o povo de Deus que está conosco aqui. Então, vamos lá aqui, interação rápida com nossos queridos amigos. O Antônio, lá de Guararapes, da paróquia São Pedro Apóstolo, da Pasconde, lá, Toninho, um abraço, falou do diálogo, que é importante nas famílias. A Valdir, a Yara, nós aqui cumprimentamos. A Lúcia também, parabenizando a Gladys, né, já tinha feito também com o Ivan, parabenizando vocês, de fato, aqui pela explanação. Marnica Nova, precisamos saber ouvir. Muito bem. O Donizete Feltrin, Gladys, também saudando você, o Donizete, lá de Birigui. Aparecida Carneiro, valorizar o que nos une. Bonito isso, hein? Valorizar o que nos une. Gostei dessa reflexão, o pessoal aqui também gostou. Aqui, todos aqui, amém, né? Estou concordando, não é? Com um senso bom aqui. A Maria Simão, todo mundo, né? Olha só. O João Clendeu parabenizando a Gladys, também o Ivan. A Marisa também cumprimentando a Gladys e o Ivan. E também me cumprimentando. Obrigado, Marisa. Obrigado, minha amiga. Valeu pelo carinho aí. Marisa me conhece há vários tempos aí, né, Marisa? Graças a Deus. A Lúcia, obrigado pelo carinho, Lúcia. Muito obrigado mesmo. Louvado seja Deus. Valdira, muito obrigado também, viu? Agradeço, né? Eu já sou um pouco inchadinho, fortinho. Vou ficar assim, flutuando daqui a pouco. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que estão aqui participando. Essa é a família diocesana, essa é a igreja em saída, né? E para a reflexão final, também uma sugestão, além do texto base, todas as questões, a encíclica, né, do Papa, Fratelli Tutti, fala muito sobre também o diálogo, né, enfim, entre religioso e ecumenismo. Muito interessante, tá bom? Alguma explanação, meus amigos? Tudo certo aqui? Então, agradecendo aqui, né? A Gladys está aqui até salientando comigo, né? Do capítulo 6 ao 8 da Fratelli Tutti, você pode acompanhar também toda a reflexão do Papa sobre o assunto. É preciso muito ouvir a voz da igreja, né? E refletir. Tá joia? Pessoal, muito agradecido por todos vocês que ficaram conosco ontem e hoje. Deus abençoe. Compartilhem, repliquem as reflexões que vocês assim fizeram aqui com a gente. Passem adiante, né? Ecoem, né? Essas reflexões, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até as próximas abordagens, evangelizações nas nossas redes sociais diocesanas. Até mais.